Então, quando eu quero mais um pouco sobre o Gregorian Calendar. Quando a gente tem uma data vai ser composta de campos. Por exemplo, a era, o ano, o mês, dia, hora, minuto, segundo, milissegundo, zona, essas coisas assim. E todas essas coisas vão ser campos. Quando a gente quer obter algum campo específico de uma data, a gente vai utilizar o método get. Então, sempre que a gente tem era, ano, mês, dia, segundo, minuto, tudo isso são números inteiros. Aí esse método vai retornar um número inteiro. Aqui eu mostro. Então, para a gente saber qual pro Gregorian Calendar, saber qual campo que ele vai devolver, qual valor de qual campo ele vai devolver para a gente vai passar o número do campo. Mas a gente não vai ficar decorando números, a gente vai utilizar o valor definido nas variáveis constantes aqui, ó, nas constantes. Então, por exemplo, eu quero pegar o valor da era que a gente está. A gente utiliza o calendar.era. A gente escreve aqui get calendar.era e ele vai devolver a era. Calendar.year vai devolver o ano, que está citado lá no calendário. Se eu quero colocar algum valor em algum campo, alterar o valor de algum campo, eu vou utilizar o método set. A gente vai informar qual que é o campo e qual é o valor. Aí a gente consegue alterar o valor de algum campo. A gente tem outros métodos também, como pegar o primeiro dia da semana, get first day of the week. E também a gente tem uma outra forma de setar a data no Gregorian Calendar, que é enviando um objeto do tipo date. Aí a gente envia um objeto do tipo date e a gente consegue setar a data. Ou se eu quero recuperar a data na forma do objeto do tipo date, eu posso usar o getTimer, que também vai ser muito útil para a gente fazer a parte de banco de dados. Então, para a gente definir as nossas próprias classes, a gente já viu que a gente vai trabalhar tanto no lado externo de uma classe como no lado interno. O Gregorian Calendar, já que já foi programado, a gente está trabalhando no lado externo dele. A gente está fazendo uma comunicação com o Gregorian Calendar. Agora a gente vai ver como fazer para trabalhar no lado interno de uma classe, que é onde a gente começa a fazer a nossa programação mesmo, o nosso desenvolvimento de classe. Então a gente vai se lembrar que uma classe ela é composta de características, comportamentos e métodos construtores. Antes de a gente continuar na definição de classes, vamos ver uma coisa que se chama pacotes, ou também chamado de packages. Sempre que a gente vai desenvolver um sistema, a gente vai dividir esse sistema em vários pedacinhos menores que vão ser chamados de pacotes. Os pacotes, eles são pastas. Dentro do código, tem a programação lá no NetBeans, no Eclipse, a gente vai ter um pacote de código-fonte. Dentro desse pacote de código-fonte, a gente vai ter várias pastinhas, por exemplo, administrativo, apresentação.adm, cliente, e o que vai acontecer? A gente vai ter pastas dentro de pastas. Para a gente saber quais classes colocar nessas pastas, a gente vai colocar as classes semelhantes. Por exemplo, eu tenho 10 classes que mexem com banco de dados. Eu vou deixar essas classes no servidor.dal. Ou eu tenho classes que mexem só com administrativo. Aí eu vou colocar no pacote do administrativo. E a gente vai guardar dessa forma as classes semelhantes. Então, também tem outra coisa que a gente fala que é a visibilidade. A visibilidade a gente tem dois extremos. O private, onde os campos, as características e os comportamentos que existem dentro de uma classe só podem ser vistas pela própria classe, esse é o private. As outras classes não enxergam o que está dentro, porque é private. O package somente dá para enxergar as características e os comportamentos, todas as classes que estão no mesmo pacote. Essa é a visibilidade padrão do Java, e se a gente quer determinar que algum campo, característica ou método, ou a própria classe tem essa visibilidade, a gente simplesmente não determina qual que é a visibilidade, que esse já é o padrão. Essa palavra não é uma palavra reservada na linguagem Java. Então não vai dar certo escrever package lá, porque vai funcionar. O protected ele funciona de uma forma parecida com o package, porém a gente vai ver mais adiante que mexe com herança, que é um pouco mais de orientação objeto que a gente vai estudar. E o public é assim,
todas as classes enxergam os campos marcados como público, independentemente do pacote que elas estão. Aí, isso daí é o public. Tá? Para a gente definir nossas próprias classes, a gente vai ter uma estrutura. Para a gente fazer essa estrutura, a gente vai colocar class, o nome da classe vai abrir um par de chaves, aqui, deixa eu pegar a caixinha. Então, aqui a gente tem a chave fechando e aqui a gente tem a chave abrindo. Então, isso aqui vai ser o escopo da classe. Dentro do escopo da classe, a gente vai ter as características, aqui, os construtores e os comportamentos. Aí a gente vai sempre fazendo essa estrutura. Para a gente definir as nossas próprias classes, a gente vai mudar os nomes agora que a gente vai entrar na programação. A gente está saindo da teoria, vai entrar na programação. Então, agora que a gente saiu da teoria e está começando a programação, a prática mesmo, a gente vai mudar os nomes das coisas. As características, a gente vai, na programação, elas serão variáveis que podem ser primitivas ou não primitivas, e a partir de agora nós chamaremos as características de atributos. Os comportamentos, eles vão ser definidos em forma de métodos e os construtores também, porém vai existir uma pequena diferença que a gente vai ver mais adiante. A gente vai lembrar que as variáveis primitivas, elas são int, float, char, double, long, essas todas aí que a gente viu lá na primeira aula, na aula 1. E as variáveis não primitivas, elas vão ser variáveis de objeto, e as variáveis de objeto, elas vão ter o tipo da classe do objeto. Por exemplo, string para a gente guardar um conjunto de letras, né? É uma classe que alguém programou e gera um objeto de string aí, né? Um objeto de string. E quando a gente tem, por exemplo, um objeto do tipo cliente, a gente escreve o nome da classe que é cliente, que a gente vai programar, ou do tipo produto, produto. Né? A gente vai escrever cliente, cliente, produto, produto. Ou cliente C, produto P, ou produto P1, ou produto prod. O nome daqui, ó, o nome do atributo, não importa, tá? O computador ele não pensa, ele só executa o que você está mandando. Então, se você escrever cliente com 2 L's, com um L, ele tá nem aí. Aí aqui pode ser o nome que você quiser. Aqui a gente já precisa escrever o nome certinho da classe, né? Nesse pedacinho aqui. Se está escrito string com S maiúsculo, a gente vai escrever string com S maiúsculo, porque o Java ele é case sensitive, ele faz a diferença entre S maiúsculo, S minúsculo, A maiúsculo, A minúsculo, assim por diante. A gente também vai perceber que as variáveis primitivas, elas começam com a primeira variável com a letra minúscula, e as variáveis não primitivas, que são as variáveis de objeto, começam com a primeira letra maiúscula. E também quando a gente tem as variáveis não primitivas, a gente vai ver que tem as classes que já foram programadas e as classes que a gente vai programar. Por exemplo, string é uma classe que alguém já programou lá quando desenvolveu o Java. Cliente e produto são duas classes que nós iremos programar. Então, para a gente definir um atributo, a gente sempre vai escrever o tipo, depois o nome do atributo. E aí, se a gente tem 2 atributos ou mais, a gente separa por vírgula. Por exemplo, aqui, int código, produto, vírgula, CFOP. A gente declara 2 variáveis do tipo inteiro, código produto e CFOP. Aqui, string nome, a gente declarou uma variável chamada nome do tipo string, cliente, uma variável chamada cliente do tipo cliente, produto, a mesma coisa. Então, dessa forma, a gente declara as variáveis. E métodos. Sempre que a gente tem um método, ele vai seguir essa estrutura. A visibilidade, vamos marcando aqui, ó. Visibilidade, tipo, nome e os argumentos. Aí aqui a gente tem o escopo, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Isso daqui é o escopo do método. E aqui dentro a gente vai fazer a programação e, se necessário, vai ter o return. A gente só não tem return se for do tipo void, tá? Void, deixa eu anotar aqui.
O void é o único que não retorna. Qualquer outro tipo vai exigir que a gente tenha o return. Tá? Vou deixar cortado assim. Quando eu tenho void, não precisa do return. Então, visibilidade é private, package, protected e public. O tipo pode ser do tipo primitivo ou não primitivo. O nome pode ser o que a gente quiser. E os argumentos, eles vão ser compostos de dois elementos, o tipo e o nome. Então, por exemplo, string, nome, int, código produto, é argumento. Mas sempre coloca tipo, nome, tipo, nome. Então, o primeiro argumento vai ter um tipo no nome, o segundo argumento vai ter um tipo no nome, o terceiro argumento assim por diante. Tá? Até o argumento N. A visibilidade, o tipo, o nome e os tipos de dados dos argumentos, eles vão definir a assinatura do método e a identificação. Então, a assinatura do método vai ser a identificação daquele método. É a forma como o Java vai fazer para fazer a identificação. A visibilidade, na verdade, nem tanto. É mais, assim, visibilidade... A visibilidade a gente pode até cortar, apesar de que vai precisar também. Mas o principal é o tipo, o nome e os argumentos. Então, aqui é um exemplo de método. Public, double, soma, double A, double B. Então, aqui a gente está recebendo uma variável A e uma variável B do tipo double. A gente faz a soma de A mais B, de A e B, e retorna o resultado dessa soma. Já que a gente está retornando a soma de dois números double, o tipo do método tem que ser double. Aí, aqui, ó, visibilidade é public, o tipo do método é double, primitivo, o nome do método é soma, os argumentos são double A e double B. Qual que é a assinatura? Public, double, soma, double, double. Tá? Então, isso aqui é a identificação do método, é a assinatura dele, é como ele faz, é tipo o RG dele, é a assinatura do RG. E dessa forma a gente identifica que isso daqui é esse método. Tá? Isso vai ser... Inicialmente isso é inútil, mas a gente vai ver que é muito útil mais para frente. Aqui a gente tem um outro método. Tá vendo? Se a gente parar para ver, não está escrito a visibilidade. Portanto, a visibilidade é package. E para a gente, sempre que a gente quiser colocar alguma coisa com a visibilidade package, basta que a gente não determine a visibilidade. Simples assim. O tipo do método é boolean, o nome é igual, int A, int B. Então, ele recebe dois números inteiros e ele verifica se é igual ou não. A igual a B, se o valor da variável A e da variável B forem iguais, ele vai retornar true. Se for falso, vai retornar falso. Então, a assinatura do método aqui vai ser package, que não está marcado aqui, né? Boolean é igual int. Aí essa daqui vai ser a assinatura do método. Mais um último exemplo aqui, a gente viu dois exemplos que o tipo era primitivo, e agora a gente vai ver um tipo que não é primitivo. Aqui a visibilidade é private, somente a classe que contém esse método pode utilizá-lo, e o tipo é string, que é o não primitivo. Aqui a gente vai retornar o endereço de um objeto, tá? E isso retorna é tipo um ponteiro. Mesma coisa que na programação C sendo um ponteiro. O nome é concatena, a gente tem uma string A e uma string B. A gente juntou a string B no final da string A. Por exemplo, se a string A é ABC, string B é 1, 2, 3, vai retornar ABC 1, 2, 3. Aí a gente criou um objeto, né, um novo objeto quando concatenou. E agora vai retornar o endereço desse objeto para o tipo string. Assinatura do método, private, string concatena, string string. Aí aqui é a assinatura do método. Como que a gente faz para definir um método construtor? O método construtor ele tem a mesma estrutura de um método, porém ele não tem o tipo. Então é visibilidade, nome e argumentos. Quando a gente tem o método normal, a gente tem visibilidade, tipo, nome e argumentos. A visibilidade pode ser qualquer uma daquelas quatro, public, protect, package ou private. O nome pode ser o que quiser. Na verdade, o nome do método construtor, ele sempre tem que ser o mesmo nome da classe. Se a classe chama laranja, o nome do método construtor vai ser laranja.
tá? O argumento vai ser da mesma forma aqui no método, e a visibilidade dessas coisas assim também vão definir a assinatura do método construtor. Então, visibilidade, nome e argumentos. Aqui é um exemplo. Esse método construtor é para a programação da classe cliente. A gente colocou a visibilidade que geralmente vai ser public. Sempre public, não vai passar disso. O nome da classe que é cliente vai ser o mesmo nome do método construtor. E nesse método construtor, ele não tem argumentos, tá? Aí o que vai acontecer? O método construtor serve para a gente, no momento que o objeto está sendo criado, a gente definir os valores das suas características, dos seus atributos. Então, já que a gente fez um método construtor que não recebe os valores das características, a gente coloca tudo como vazio, é uma forma. O Gregorian Calendar, quando a gente chama o método construtor que não tem argumentos, ele coloca a data do momento, né? A data e a hora do momento que ele foi criado. Então, só porque não tem argumentos, não quer dizer que os valores dos atributos vão ficar vazios, que nem nesse exemplo. Às vezes pode pegar a data e a hora do momento para colocar essas coisas. Vai pegar do sistema, né? Então, aqui a gente colocou tudo como vazio. A assinatura vai ser o nome, a visibilidade do método e o nome do método. Já que não tem argumento, não vai ter argumento na assinatura, né? Aí, aqui embaixo a gente tem a assinatura. Aqui é um outro exemplo de método construtor. Nesse método construtor, também é público, o nome é cliente também. E a gente recebe já aqui os valores das características, a razão social, o CNPJ, o endereço, o telefone e e-mail. A gente recebeu tudo aqui e o que acontece? A gente tem a variável razão social, o atributo razão social, e a gente vai ter o argumento razão social. Para a gente conseguir diferenciar o argumento razão social, que é o de vermelho, do atributo razão social, que é o azul, a gente vai utilizar o operador DIS. O operador DIS ele faz uma referência aos atributos e métodos da própria classe para a gente conseguir diferenciar um atributo de um argumento que tem nomes iguais ou métodos que têm nomes iguais, assinaturas iguais, porém a gente pode ter importado esses métodos de outra classe na nossa própria classe. Para a gente diferenciar quando é igual, a gente utiliza o operador DIS. Tá. Então, o valor da razão social vai ser copiado, o valor do argumento da razão social vai ser copiado para o atributo razão social, do argumento CNPJ vai ser copiado para o atributo CNPJ e assim por diante. Agora, vamos começar a fazer o desenvolvimento das nossas próprias classes. A gente desenvolveu esse diagrama de classe, onde a gente tem produto, item, venda e cliente. A gente sempre vai começar desenvolvendo as classes que não apontam para nenhuma outra classe. No caso, o produto e o cliente. Depois que a gente já tem essas duas prontas, a gente vai para a próxima, que vai ser o item, porque o item ele aponta só para o produto que já foi criado. Se a gente fosse fazer a venda antes do item, a gente já tem uma referência da venda para o item, mas o item não existe e não ia dar certo. Então, produto e cliente, depois item, depois venda. A gente sempre vai fazendo essa organização para ver qual classe a gente vai desenvolver primeiro. Então, a classe produto. A gente vai escrever classe produto. A gente tem aqui, ó, código, CFOP, nome, descrição e valor. São atributos. Aí a gente vai colocar ali de acordo com os tipos aqui, ó. Código é do tipo int, CFOP é do tipo int. A gente vai escrever private, int, código. Private, int, CFOP. O nome é string. Private, string, nome. Private, string, descrição. Private, float, valor. Aí a gente declarou os atributos, que é a primeira parte da estrutura de uma classe. Depois disso, a gente faz o método construtor. No método construtor, a gente vai receber todos os valores dos atributos, na forma de argumento, né? Então, public, produto, código, CFOP, nome, descrição e valor. Colocamos aqui, a gente faz as igualdades, né? Separando os atributos dos argumentos, e aí a gente vai copiando, né? Código por código, CFOP por CFOP, nome por nome, assim por diante.
A gente tem dois métodos, que é o registrar produto e o alterar valor. O registrar produto, eu só deixei o método definido aqui, eu não deixei nada escrito porque ele vai envolver banco de dados, que a gente vai ver mais para frente. E o alterar valor, eu recebe o novo valor, eu fiz a referência aqui. Ó. Era para estar escrito novo valor aqui. Deixa eu arrumar com a canetinha. Deixa eu pegar o marcador aqui. Como faz? Aqui mesmo. Novo valor. Então, o valor ele vai receber um novo valor. Eu também coloquei aqui dois métodos get, um método set e um método get. Tem que ter um set e um get para cada atributo, tá? Mas aqui, para não ficar muito grande o código, eu coloquei só do primeiro. E o que vai acontecer? A gente não trabalha, o mundo externo não trabalha diretamente com os atributos de uma classe, né, que é o interno, porque a gente tem as regras de negócio. Por exemplo, o código de um produto não pode ser um número negativo. Então, o que acontece? O método setCódigo, ele vai verificar se o número do código é válido, e se for válido, a gente seta esse código, senão a gente não seta. Então, aqui, ó, se o código é menor que 0, ele retorna falso e a gente entende que não setou. Caso contrário, ou seja, se não é menor que 0, é igual a 0 ou maior que 0. Aí, beleza, tá valendo. Então, diz.código igual ao código, depois que setou, retorna true. E o getCódigo retorna o diz.código. Então, a gente fez uma referência ao atributo da própria classe, né, o código. Já que aqui a gente não tem um argumento com o mesmo nome de código, a gente não precisaria colocar o diz, mas aqui vai ser opcional, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, opcional. Então, essa daí é a classe produto. Na classe cliente vai ser a mesma estrutura. Declara os atributos, faz o método construtor, o método registrar cliente. Aqui eu coloquei o setGet do CNPJ. Então, por exemplo, aqui, ó, eu recebo a string CNPJ. Fazendo uma validaçãozinha mais tosca, tem algumas validações mais complexas do CNPJ, é verificar se existem 14 números no código do CNPJ. Então aqui, ó, se o CNPJ for null, ou seja, a gente recebeu uma string que não aponta para lugar, uma variável de objeto do tipo string que não aponta para lugar nenhum, se for igual a null, aí a gente retorna falso. Ou, as duas barrinhas retas significam ou, que a gente tinha visto lá na primeira aula, o tamanho do CNPJ, ou seja, o número de letras, que no caso vai ser a quantidade de números, for diferente de 14, a gente retorna falso e não seta o CNPJ. Caso contrário, a gente esquece esse ponto e vírgula aqui, tá? Caso contrário, a gente faz diz.cnpj igual a CNPJ, a gente pegou o valor do argumento CNPJ e atribuiu ao atributo CNPJ, e a gente depois disso retorna true que deu tudo certo. Então, isso aqui a gente apaga, tá? Que foi por engano. E o getCNPJ retorna o CNPJ. Já que ele é do tipo string, o método é do tipo string. A classe item. A classe item, ela tem o valor, a quantidade e ela tem uma associação com a classe produto e ela aponta para a classe produto. Ou seja, a gente vai ter 3 atributos na programação. O valor, a quantidade e o produto. Então aqui, ó, int valor, int quantidade e produto. Certo? Aqui, ó, note que a seta da classe item para a classe produto se tornou um atributo. Sempre que a gente vê associações, a gente vai, na hora da programação, transformar isso em atributos, tá? Sempre que é a linha contínua. A linha pontilhada é diferente, que a gente vai ver mais para frente. Vou deixar aqui assim. Mostrar assim. O método construtor. Public item, que é o mesmo nome da classe, não se esqueçam. Int quantidade
e produto, produto. Aqui a gente não vai passar o valor no método construtor do item, porque no momento que a gente faz como que é o nome? No momento que a gente realiza a venda, que a gente adiciona um produto na venda, a gente está adicionando um item à venda, o valor do item e o valor do produto é o mesmo. Então, a gente faz aqui, ó, dis.valor igual produto.getValor. Eu estou chamando o método getValor, que vai retornar o valor do atributo valor, não sei muito valor, né? E vai atribuir para o atributo valor da classe item. Aí dis.produto igual produto, dis.quantidade igual quantidade. Aí a gente também atribuiu o endereço da memória do produto, do objeto produto para o atributo produto, e o valor da quantidade para o atributo quantidade. Agora que a gente já tem o produto, o item e o cliente, a gente consegue fazer a venda, que aponta tanto para o item que a gente já programou e para o cliente que também já programamos. Aqui já ficou um pouco maior. A classe da venda, ela tem a data hora do tipo date. No caso, a gente vai trabalhar com Gregorian Calendar, que fica melhor. Ele tem uma associação com o item, que vai virar um atributo, né? Aqui, ó, item, e a gente vai ter também... Item não, desculpa. A gente vai ter também uma associação com a classe cliente. Na venda, a associação, ela aponta para um cliente. Então, já que aponta para apenas um cliente, a gente pode escrever cliente, cliente, que está aqui, ó. Cliente, cliente. E quando a gente tem apontando de um para muitos, ponto asterisco, a gente vai utilizar a arraylist, e aqui a gente vai ter o operador diamante, onde a gente coloca o nome da classe que a gente quer guardar a lista. A arraylist ele é uma lista, que a gente vai ver mais pra frente como ela funciona. Então, aqui carrega uma lista de itens. Aí, aqui a gente vai ter esse par de chaves. Isso aqui é um inicializador de objeto. A gente tem duas formas de inicializar um objeto, através do método construtor e do inicializador de objeto. Deixa eu ver se tem algum nome específico que agora eu esqueci. Não, inicializador de objeto, acho que esse é o nome mesmo. Então, o que acontece? Eu declarei aqui, ó, um arraylist que guarda objetos do tipo item, e o nome dele é itens, o nome dessa variável. Essa variável ela funciona como uma lista, que a gente já estudou em estrutura de dados aí em algum momento. E nesse inicializador de objetos, nesse inicializador do objeto, que é um escopo que não possui nome nem nada, eu coloquei aqui que itens igual a new arraylist. Aqui a gente declarou uma lista de itens, porém essa variável ela não aponta para nenhuma lista, porque a gente não criou um objeto lista. Então, para a gente criar um objeto lista, a gente vai lembrar que a gente utiliza o operador new. Então aqui, ó, a variável itens, ela vai receber o endereço da memória, mas antes de receber o endereço de memória, ele cria o objeto através do operador new. Aí a gente inicializou a classe. Isso é muito importante para a gente entender esse par de chaves assim, né, esse escopo, que numa classe normal assim a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar muito em classes estáticas para carregar DLLs. Por exemplo, você está com uma impressora fiscal e você precisa fazer a comunicação do Java com essa impressora. A gente precisa carregar a DLL nessa classe estática. Para isso, a gente vai utilizar esse escopo que não possui nome nem nada. É só para a gente carregar o objeto no momento que ele é construído, né? Aí vai ser muito útil. E aí aqui eu vou ter o método construtor da classe venda, public e venda. Eu não coloquei argumento nenhum no método construtor da classe venda, porque no momento que a venda é aberta, a gente ainda não adicionou nem o cliente, nem os itens da venda. Porém, a gente já seta a data e a hora. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, dis.datahora igual a new Gregorian Calendar. A gente criou o objeto de data, né, e atribuímos no seu endereço de memória a variável de objeto da data hora. Aí a gente tem aqui o método construtor.
Conforme a venda for realizada, a gente faz o set do cliente, então a gente precisa do método setGet, no caso, para setar o cliente, se em algum momento precisar fazer o get do cliente. E a gente também vai ter aqui o setItem. O que acontece? O setItem escrevi errado ali. O setItem vai enviar um objeto do tipo item, e aqui era para estar escrito. Deixa eu pegar aqui. Aí para estar escrito assim, item ponto quantidade menor ou igual a zero. Tá? Que a gente vai pegar a variável item.get quantidade. Tá. Vamos riscar aqui assim, colocar aqui. Deixa eu tentar escrever aqui bonitinho. Ponto get quantidade. Então, if item.get quantidade menor ou igual a zero, a gente retorna falso, porque a gente está validando a quantidade. Se, por exemplo, vou vender menos 3 itens, aí isso vai dar errado, né? Então, a gente já valida verificando se é menor ou igual a zero. Se for igual a zero também, porque eu não posso adicionar 0 itens numa venda, né? Faz sentido. Aí, se não for nem menor nem igual a zero, vai ser maior que zero, que é de 1 em diante, né? Porque a quantidade ela tem o tipo inteiro. Aí a gente faz itens.add, vai adicionar o objeto item na lista dos itens, e a gente retorna true para falar que deu tudo certo. E para a gente obter algum item dessa lista, a gente tem que informar qual índice que a gente quer. Então, por isso, public item, get item, aí a gente passa o índice que a gente quer puxar isso. Então, aí a gente coloca dis.itens para a gente referenciar um atributo da própria classe, .get para obter algum objeto em algum índice e o número do índice para a gente saber em qual índice da lista que a gente vai retornar o objeto. Tem também, deixa eu ver, o método getSet da data hora, mas para não ficar muito grande aqui o código, eu acabei não colocando. Depois que a gente já tem todas aquelas classes programadas, a gente precisa iniciar o programa em algum lugar. Claro que ali não é o suficiente ainda para a gente olhar um programa que a gente fez o domínio da aplicação só. Ainda falta controle e formulários, essas coisas que a gente vai ver mais para frente. A gente vai precisar começar em algum lugar, então, esse programa. No caso, todo programa vai começar no método main. A não ser que a gente esteja desenvolvendo Java Web, essas coisas, que não vai ter o método main. Tá? Então, o método main ele sempre vai ter essa estrutura: public, static, void main, string args, que é um vetor de argumentos. Então, o método main é totalmente público e estático, e ele recebe um vetor de string como argumento, que a gente vai chamar de parâmetros. Então, eu criei uma classe de teste e coloquei o método main dentro dessa classe de teste. Já que ele é um método, tem que ficar dentro de uma classe. Criei dois objetos de produtos, então aqui produto P1 e produto P2 igual a new produto, né, que a gente programou. Agora que a gente já fez a programação do lado interno da classe, daquelas classes, a gente vai trabalhar com o externo, que é criar os objetos daquelas classes, colocar valores, né, nessas classes e fazer as manipulações necessárias aí para que o programa seja realizado. Então, aqui a gente cria um objeto do tipo produto, passa os valores das características do produto e cria o objeto, retorna o endereço. Aqui, retorna o endereço para a variável P1, faz aqui o objeto, mais um objeto do tipo produto, que acabou não ficando completo. Mas, digamos, tem outros atributos aqui. Criei um objeto, mais um objeto do tipo produto, guarda na variável P2. Criei um objeto do tipo cliente chamado CL, aí aqui, chamou o método construtor cliente, passou os dados do objeto,
Criou o objeto, retorna o endereço de memória para a variável CL. Cria um objeto de venda. No momento que esse objeto foi criado, já pegou a data e a hora do sistema, já setou lá no Gregorian Calendar, que a gente programou no método consultor. Aí depois que eu já fiz o cliente, fiz o set do cliente, depois que o cliente falou, quero 2 do produto P1, aí adiciona 2 aqui do produto P1. Aí só que a gente não adiciona o produto em si, a gente adiciona um item. Então eu criei um objeto item, passo o produto P1 e a quantidade que eu quero, que é 2, que a gente programou lá no método consultor da variável item. E o cliente falou que quer 3 do produto P2. Então, new item P2, 3. Então, a gente passou o produto P2 e falamos que são 3 itens. Depois disso, eu venho aqui, já que eu já setei o cliente e os itens, eu mando registrar a venda. Então, agora que a gente já viu como trabalhar sobre o domínio da aplicação, vamos estudar mais um pouco de orientação a objeto, depois a gente faz um sistema redondinho. Então, agora que a gente sabe a assinatura de um método, a gente vai ter uma coisa chamada sobrecarga de método. O que acontece? Já que a gente sabe que a identificação dos métodos vem por meio da assinatura, é possível que a gente crie diferentes métodos com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes através dos argumentos. Ou seja, a gente deixa a mesma visibilidade, visibilidade pode alterar, na verdade. A gente vai deixar sempre o mesmo nome, porém a gente vai deixar a visibilidade e o argumento diferente. Geralmente a visibilidade fica a mesma, mas também é possível fazer argumentos, mas geralmente a gente vai trabalhar mais em cima dos argumentos. E a gente vai chamar isso de sobrecarga, que é a gente escrever vários métodos com o mesmo nome, porém com argumentos diferentes. Então, aqui é um exemplo, a gente vai ter 2 momentos no objeto venda. No momento que a gente está realizando uma venda, que é quando a gente não tem o cliente nem os itens. Então, nesse momento a gente só seta a hora e com o passar da venda a gente vai adicionando o cliente e os itens, que é esse primeiro aqui, ó. Então, aqui a gente tem 2 métodos, né? Aqui em cima da linha laranja tem um, aqui tem um e aqui tem outro. Então, esse de cima a gente seta para quando vai ser feita uma venda. Depois que a gente fez a venda, a gente vai geralmente fazer um relatório de vendas. Então, a gente vai ter que criar esses objetos de venda a partir do banco de dados. Mas quando a gente cria esse objeto, a gente já vai ter uma data e hora, a gente já vai ter um cliente e já vai ter uma lista de itens também. Então, a gente cria um outro método consultor que já tem que já recebe todos esses dados, né, todos esses argumentos. Então, o que a gente pode perceber aqui, ó? A visibilidade dos 2 métodos são os mesmos. Deixa eu pegar aqui e marcar texto, ó. A visibilidade e o nome do método é o mesmo, porém, os argumentos são diferentes. Vamos pegar aqui, ó, mudar. Então, o argumento é diferente, ó, né? Aí a gente fez 2 métodos com o mesmo nome que recebem argumentos diferentes e no momento que a gente chamar algum método, o Java ele vai olhar a assinatura do método que a gente está chamando para ele saber qual dos 2 métodos que a gente vai chamar. Então, isso vai ser sobrecarga de método. Vai ser muito útil para a gente desenvolver os sistemas. Um outro exemplo, ali é sobrecarga de construtor, tá? Isso aqui é sobrecarga de método construtor. A diferença do método construtor para o método é que um tem o tipo e o outro não. O construtor não tem tipo e o método normal tem. Então, aqui é um outro exemplo de sobrecarga de método de construtor. Public item, aqui a gente recebe a quantidade e o produto, e aqui a gente só recebe, por exemplo, o produto. Se a gente cria um objeto do tipo item só com o produto, a gente pode colocar por padrão a quantidade como 1. E aí a gente vai ver que quando a gente tem uma sobrecarga de métodos construtores, um método construtor pode chamar outro método construtor. Para isso a gente utiliza o operador diz. A gente escreve diz e entre o par de parênteses
os argumentos, né? Eu quero passar um para a quantidade e para o produto e para o objeto produto eu vou passar o valor dessa variável produto aqui, né? Aí copia. Então, esse método construtor de baixo está chamando de cima. Então, a gente consegue trabalhar com vários métodos construtores, fazendo referência de uns pelos outros, através da sobrecarga. A documentação. Sempre que a gente vai desenvolver um sistema, a gente tem que fazer a documentação desse sistema, descrever para que são aqueles atributos, aqueles métodos, os métodos construtores, as classes, os pacotes. A gente tem que descrever cada uma dessas coisas, porque não é só você que vai desenvolver o sistema. Não sei que você trabalha sozinho, né? Mas, então, não vai ser só você que vai desenvolver o sistema, vai ser um conjunto de pessoas, vai ser uma equipe. E para que um trabalho seja bem feito, uma pessoa tem que saber o que a outra pessoa fez. Para isso a gente vai ter a documentação de um sistema. Como que a gente faz a documentação? A gente vai utilizar o Javadoc, ele é o responsável por fazer a documentação de um software. E ele vai utilizar as informações extraídas dos seguintes itens: packages, classes com visibilidade pública, porque a gente pode colocar também como package e private uma visibilidade de classe, as interfaces, que a gente vai estudar mais para frente, os campos, que no caso são os atributos com visibilidades public e protected, e os construtores com visibilidade public e protected também. Então, as características da documentação. A documentação ela não possui um formato padrão. Assim, o texto, esse formato padrão é referente ao texto. Assim, por exemplo, não vai começar sempre escrevendo de uma mesma forma. Você pode escrever esse texto do jeito que você quiser. Para a gente fazer a documentação, a gente vai escrever isso em forma de comentários no Java, em cima de cada método, cada classe, cada atributo. Então, a gente começa com uma barra e 2 asteriscos e fecha com um asterisco e uma barra. A primeira frase, isso aí é uma convenção, né? A primeira frase da documentação deve ser uma descrição do objetivo daquele pedacinho de código. Então, a gente fala o objetivo daquele pedacinho de código e depois a gente passa as outras informações que a gente quiser. A gente também vai ter as tags para fazer algumas identificações. A gente utiliza o arroba. Então, por exemplo, eu quero identificar o autor daquele código. A gente vai escrever @autor. Eu quero colocar os argumentos. A gente vai colocar @parâmetro. A versão do código, @version. O deprecated, sei lá como fala isso, vai indicar quando o método não é mais utilizado e ele foi substituído por algum outro método. Aí a gente geralmente escreve assim, @deprecated, utilizar o método, aí a gente coloca code, que é uma tag HTML, o nome do método, fecha o code ao invés deste. Então a gente fala utilizar o método, o nome do método ao invés deste. Para indicar, né, já que esse não vai ser utilizado, qual que tem que ser utilizado agora, porque fica mais fácil para você saber. O @si é para a gente encaminhar para algum link da internet. Então, por exemplo, aqui @si.hotmail.corjava.employee, jogo da velha, raise salário. Aqui a gente está falando o quê? Que dentro do pacote com, que tem o pacote Hostman, que tem o pacote Core Java, tem uma classe chamada employee, e é para a gente olhar o atributo raise, o método raise salário, que recebe um double. Então, a gente está falando para a pessoa aí, para ir nesse método da classe employee. Ou também dá para redirecionar para um link, né? A gente utiliza o comando HTML href, aí a gente coloca aqui o link que a gente quer encaminhar a pessoa. Ou também dá para colocar entre aspas o nome de algum título, alguma coisa assim. @assim. Então essas são as principais tags que a gente vai utilizar. A gente pode utilizar os modificadores HTML. Os principais que a gente pode utilizar são o EM, que é para a gente dar ênfase, né? ênfases, o code para especificar um pedaço de código, strong para deixar em negrito, imagem para adicionar uma imagem. Geralmente a gente não utiliza H1, H2, HR porque pode desconfigurar o
documento na hora que ele é gerado, para não ficar nada desconfigurado, né? Então não é bom utilizar. Aqui é um exemplo. A gente tem aqui é o comentário de classes. Então, a gente vai escrever classe cliente, né? Vai ter a programação da classe cliente. Em cima da declaração da classe, a gente coloca barra, asterisco, asterisco. O asterisco de vermelho que eu deixei aqui, eles não são necessários, mas é para ficar bonitinho só. Então, aqui, ó, o objeto code cliente representa o cliente registrado na empresa. A gente deu uma descrição do que é o objeto da classe cliente. Aqui, por exemplo, a gente tem o alterar valor, né? Aí eu coloquei aqui o asterisco, tudo bonitinho, faltou fechar, eu não percebi que não fechou. Aí aqui, método utilizado para alterar o valor de um produto. @parâmetro, novo valor, representa o valor. A gente coloca o nome do parâmetro e a gente fala, representa o novo valor da venda do produto. @return é o que vai retornar. Se o valor for positivo, retorna true. Então a gente colocou aqui a condição, o que ele vai fazer para retornar o valor true, né? Se o valor for positivo, retorna true, caso contrário, retorna false. A gente já deixou uma descrição do método. Para atributos, a gente declarou aqui, por exemplo, um atributo estático constante chamado pi, que tem o valor 3.1415. Aí a gente coloca aqui os comentários, né? O atributo representa o valor do pi. A gente deixou um comentário de atributo. O pacote, ele não é um arquivo, ele é uma pasta. Então não tem como a gente escrever em cima do pacote a sua documentação. Então a gente escreve dentro de cada pacote, cria um arquivo dentro de cada pacote chamado package.html. A gente vai escrever HTML, head, dentro do head vai escrever o title, documentação do pacote X, para a gente saber de que pacote que é. Dentro do body a gente coloca a descrição do pacote, os comentários, as referências com a arroba lá das tags, os modificadores HTML, do jeito que vocês acharem melhor. Como se fosse um comentário de uma classe, um método ou atributo, mas vai ser um arquivo para documentar um pacote em si. Algumas sugestões diversas. Para a gente fazer um bom desenvolvimento, é bom sempre que a gente deixe as variáveis com a visibilidade privada e faça métodos para que os objetos externos interajam com as variáveis através dos métodos, que isso a gente chama de encapsulamento. A gente não permitir que o externo interaja com o interno diretamente. A gente tem intermediadores que são os métodos acessórios set, get e is. Sempre devemos inicializar os dados no momento que um objeto é criado, mesmo que a gente inicialize a string com um valor vazio, mas deixe inicializado. É muito bom isso. Não utilize muitos campos básicos numa única classe. Por exemplo, a gente vai lá e cria a classe funcionário. A gente coloca lá string rua, string cidade, string estado, string CEP. A gente vai perceber que esses 4 elementos, eles podem formar uma outra classe chamada endereço, e a classe funcionário vai estar em um endereço. Então, dessa forma, quando a gente vê que tem muitos campos básicos em uma única classe, é bom a gente dividir isso em várias classes para aumentar a coesão. Porque o funcionário, ele é uma pessoa, a pessoa ele não contém endereços, né? A forma como foi abstraída estava incorreta. Então, a gente vai criar uma classe funcionário e uma classe endereço, e a gente vai falar que aquele funcionário está relacionado com um endereço. Tá? E, bem, é isso aí. Aí, aula 3 eu tento postar logo. Aí a gente vai falar de herança, essas coisas aí, vai continuar a orientação a objetos. Boa noite, pessoal.